Agradecer a iniciativa primeiro da Ludmila aí, que entendeu que poderia ser um canal apropriado para mostrar o que o governo federal está fazendo, mais especificamente a Caixa Econômica. Agradecer o Euro, que é o organizador aí do grupo, pela oportunidade de a gente mostrar aqui para os membros do grupo, então, o que a Caixa tem. Me apresentar, eu sou Rafael Mantai, superintendente executivo de varejo. Nós cuidamos aqui da região do Guará, enfim, são 11 agências, pega agências do Plano Piloto do Guará também. E estão aqui comigo da Superintendência Executiva Ludmila, que é gerente de varejo, e também 2 gerentes de carteira PJ, que é o Glauber e o Felipe. Depois eu vou deixar eles falarem um pouquinho. Que é o pessoal que está lá no dia a dia, atendendo as empresas, fazendo acontecer aquilo que está na estratégia da empresa. Então é um momento diferente para todo mundo, né? Não passamos isso na nossa vida antes, e a Caixa, desde o início, ela teve do lado do micro e pequeno empreendedor. O que eu posso destacar, o pessoal depois vamos abrir para perguntas, discussões, mas os principais destaques é o primeiro que a Caixa lançou, que foi a pausa, né? Então, a pausa em todos os contratos de empréstimo, capital de giro, quem já é cliente da Caixa tem essa pausa de 60, 90 dias, dependendo da situação. E a segunda, que eu, com certeza é a que está sendo mais procurada nas agências, é a linha que vai pagar a folha de pagamento das empresas por 2 meses. Essa linha que tem custos somente de Selic hoje de 3,75, não tem spread bancário, que é uma operação que no começo foi anunciada pelos 3 bancos privados, quem leu a matéria aí no Valor Econômico, isso foi na segunda-feira, ou enfim, no fim de semana, e aí na segunda-feira nós ficamos assim, oi, a Caixa não vai ter? Como é que assim a Caixa não vai ter? E na terça-feira a Caixa aderiu a essa linha, que é feita em parceria com o Tesouro e com o BNDES, nós vamos operacionalizar essa linha também. Então, eu vim fazer essa abertura, logo mais eu tenho uma reunião, mas eu vou tentar participar o máximo possível aqui da reunião, e eu acredito que a ideia, nós não fizemos nenhuma apresentação, nós temos até apresentação para fazer, mas é uma apresentação, assim, ó, a Caixa tinha taxa de tal, foi para tal, tínhamos isso e foi para aquilo. Então é mais abrir quais são as perguntas, quais são as dúvidas, quais são as dores e necessidades que os empresários de Brasília têm e se nós conseguimos suprir isso ou não. E aí nós vamos entrar naquilo que nós temos para apresentar aqui. Então eu vou abrir aí o canal. Eu não sei se a Ludmila quer falar, se os gerentes querem falar, se o Euro quer já fazer alguma pergunta, algum questionamento. E vamos tocar mais ou menos assim. Show de bola. Os gerentes, se quiserem, já podem desabilitar aí o mudo. Vou até... Quem foi lá com ela? Isso, para dar a contribuição. Não, ela não. Aos empresários, nós vamos habilitar o... Beleza? Eu vou deixar mudo aqui de novo, só porque está dando alguma interferência em algum dos gerentes, tá, gente? Eu vou deixar o chat aberto aqui, galera, para vocês, empresários, que tiverem alguma dúvida também, tá contribuindo. Minha primeira dúvida, Rafael, é o seguinte, cara. Hoje, a maior dor do empresário, segundo a pesquisa de opinião que a gente fez na própria rede, é capital de giro mesmo, né? É o capital de giro para pagar folha, pagar aluguel, pagar insumos, aqueles que ainda estão, por exemplo, um restaurante que ainda está fazendo delivery, alguns que ainda estão operando, e quem não está operando está reduzindo todo o custo variável, mas ainda tem um custo fixo que não tem como. Esse empresário vai ter que arcar com isso, está negociando, mas muitos vão ter que não tem capital de giro, né, para estar pagando, para estar arcando com o seu fluxo de caixa, e vão ter que ir atrás de um crédito. Existe qual que é a evolução que a Caixa teve em taxas nessa linha de crédito para capital de giro? Felipe e Glauber, alguém abre ali para a gente falar das taxas, tá? Mas de modo geral, até pelas notícias que a gente vem tendo aí, o mercado ele subiu para o varejo, né? Tem ali o varejo subiu com uma pressão aí no governo federal que para eles as linhas tinham subido, obviamente o risco aumentou, a demanda aumentou, os bancos subiram o crédito. A Caixa, ela teve redução em todas as linhas de crédito dela, tá? As linhas de garantia de imóvel, as linhas de operações só com aval. Até eu quero fazer um detalhe indiferente, depois eles vão falar sobre taxa, eu não sei taxa de cabeça, mas nós tínhamos determinadas agências ou superintendências
que elas estavam bloqueadas a operar com operações só no aval, ou seja, operação sem garantia real. Por quê? Determinada agência ficou com um índice de inadimplência muito alto, então, né, o risco foi lá e cortou. Uma das primeiras medidas foi liberar a contratação de operação somente no aval, obviamente dentro dos parâmetros que a Caixa tem, mas para todas as agências. Então, antes, dependendo da situação, se o cliente ele era cliente de uma agência lá que estava bloqueada, mesmo ele sendo um bom cliente, tendo bom rating, ele não consegue fazer a contratação. Então, essa foi uma medida para destravar essas contratações. E agora eu vou convidar aí, Glauber, vai falar para nós aí como é que está a questão de taxas. A taxa, o que eu posso adiantar, ela leva em consideração o rating de crédito, não tem como, né? Porque vai provisionar mais ou menos, e ela vai levar em consideração também prazo e garantias. E aí o Glauber vai falar um pouquinho mais. Bem-vindo, Glauber. Obrigado, Euro, pelo convite. Eu acabei perdendo um pouco aqui do áudio no início, então não participei dos testes. O meu áudio está bom? Está todo mundo me ouvindo bem aí? Todo mundo ouvindo. Maravilha. Eu sou gerente de atendimento à pessoa jurídica aqui na agência CIA, né? E tem, ao longo desses mais de 10 anos aí trabalhando com pessoa jurídica no banco, eu já passei por algumas experiências e grande parte delas foi atendendo o público de comércio, restaurantes, área de alimentação, vestuário, enfim. Me identifico muito com o perfil dos nossos integrantes aqui hoje. O que eu posso dizer a respeito do que a Caixa criou como solução para esse momento de vulnerabilidade, né? A gente sabe que grande parte das nossas expectativas elas se baseiam em operações mais estruturadas, operações que visam suprir uma carência de folha de pagamento, tudo mais. A gente sabe que esse tipo de estruturação ela não é algo muito rápido. Isso daí não é algo muito rápido. Com o intuito de disponibilizar crédito de capital de giro rápido, para suprir uma necessidade rápida, porque é isso que o empresário precisa, de um fluxo de caixa rápido, a Caixa reduziu as taxas das operações de recurso próprio, tá? Que são aquelas que estão aqui no nosso balcão, que a gente tem condições de fazer uma concessão com uma composição documental mais fácil, com uma análise de crédito, claro, bem feita, porém dentro desse padrão que a gente já conhece, né? Então, hoje, para você ter ideia, o que vai determinar a taxa de juros do cliente, tá? É a garantia que ele pode disponibilizar. E sim, nós temos várias operações. A gente tem uma operação especial que é o Giro Caixa Fácil, que é uma operação que não precisa de garantia. Mas, além disso, a gente também tem como um determinante para a taxa de juros o rating do cliente, tá? Então, em termos mais práticos, o que a gente tem que fazer? Junta a documentação da empresa, faz a avaliação. De posse da avaliação, a gente vai propor uma operação de crédito que vai de 0,57% até 2,89%. O que vai determinar isso é garantia e rating do cliente, tá? Vou deixar aí à disposição para os outros colegas também aí que quiserem contribuir, né? Show de bola. Olá, olá. Boa tarde. Boa tarde. O áudio tá bom? Assim, tá. Primeiro me apresentar, eu sou o Felipe. Eu trabalho aqui na agência Guará 2, também gerente de empresas, há mais de 10 anos, assim como o Glauber. E acredito que a gente tem um potencial aqui para colaborar muito com vocês. Agradecer o apoio do Euro, da Ludmila, a presença do nosso chefe, o Rafael, superintendente. Falando de uma maneira muito objetiva sobre as taxas de juros da Caixa, a Caixa ela tem operações pré-fixadas e operações pós-fixadas. Nesse momento de instabilidade
econômica, né, causada pelo coronavírus, é interessante ver as linhas prefixadas. Então, as linhas, e respondendo aí com relação à diminuição das taxas de juros, nós tínhamos linhas a partir de 2,76, e hoje a gente reduziu para uma taxa média de 1,5, 1,6, 1,7, dependendo sempre da garantia e da avaliação, né? Dependendo do rating, dependendo do relacionamento. Então, a regra é quanto maior o relacionamento, quanto mais saudável a situação financeira da empresa, ela pode conseguir realmente algumas linhas com taxas subsidiadas, taxas mais baixas, realmente. A gente tem uma linha pós-fixada pela TR, a TR ela está 0 a 1 tempo, então é uma linha também interessante. Ela a taxa média dela está 1,1, é uma taxa bastante interessante, com várias garantias. A gente tem garantia de imóvel, garantia de recebível, de cartão, de duplicata, garantia de automóvel. E avançando um pouquinho, a gente também tem as linhas de financiamento de equipamentos, e elas estão com taxas também reduzidas, estavam com taxas a partir de 0,45%. Hoje a gente consegue encontrar numa faixa entre 1,4% até 0,85% ao mês, dependendo da máquina, se é nova, se é usada. A gente estava com um rotativo a 14,8%, hoje ele está 10,9%, o rotativo de cartão de crédito. A gente está com parcelagem de cartão de crédito que foi reduzido agora também, estava 7%, hoje está 2,9%. É claro que a situação é sempre muito específica. A gente precisa, primeiramente, avaliar a empresa. A gente vai deixar os nossos contatos aqui para os empresários, o nosso e-mail, os telefones. Nesse momento, se faz prudente esse distanciamento, mas não é por isso que a gente não vai se comunicar. Quero me colocar à disposição, assim como a colega Raquel, também gerente PJ da Agência 515 Sul, e o Glauber, gerente PJ da Agência CIA, a gente se coloca à disposição. Acredito que também é muito importante o retorno. Muita gente está reclamando, caramba, que bom que aqui eu consigo o retorno, que bom que eu consigo aqui falar com o gerente PJ, que bom que eu encontro aqui empatia, né? Infelizmente a gente encontra esses retornos negativos, mas por quê? Não, é porque eu não encontrei o time, o tempo, a atenção. Então a gente se coloca à disposição com os nossos e-mails, com o nosso telefone. E que bom dessa iniciativa, a gente está aberto a perguntas. Obrigadão. Show de bola. Você já falou desse afastamento, Felipe, aproveitando. Quem não é correntista Caixa, geralmente esses empréstimos eles são direcionados para quem já tem uma conta corrente na Caixa. Quem não é cliente na Caixa consegue estar fazendo essa contratação, abrindo uma conta corrente de forma remota? Como é que está sendo feito isso? Consegue. A gente faz a avaliação, a gente vai pedir a documentação por e-mail, uma questão de segurança. No momento da assinatura, a gente pode mandar para o endereço do cliente, sem problema nenhum. A gente pode recolher a assinatura. Por uma prudência, tentando diminuir. O contato zero, se precisar de uma assinatura, ele não tem como. Mas o menor contato possível nesse momento, sem problema nenhum. Show de bola. A pergunta, eu acho, principalmente a dúvida aí, eu acho que é para o pessoal que não é cliente. Mas a Caixa vai operar com quem não é cliente? Sim, né? A Caixa opera. As condições, elas são iguais para quem é cliente e para quem não é cliente. Ela não tem, eu não sou cliente, então é diferente, é outra coisa. As linhas são iguais e elas são iguais para todo mundo que estiver aprovado no risco de crédito, né? Então, por exemplo, assim, já para a gente deixar bem claro, assim, empresa com restrição relevante, né? Sei lá, vamos chutar aqui, a empresa tem 10 protestos aí recentes, não vai aprovar, né? Então, a gente parte do critério de que a empresa está com o CNPJ ok, né? Não tem nesse momento nenhum tipo de restrição, até mesmo assim, parte de parcelamento de imposto, isso cada caso é analisado e geralmente não é relevante, né? Ou seja, conseguimos contratar mesmo com parcelamento de impostos, essas coisas ali. Agora, por exemplo, CRF, né? CRF, ela tem que estar emitida.
que é recolhimento de FGTS. E ela não pode ter, assim, restrições muito grandes. Às vezes, a gente sabe que o empresário entrou em desacordo comercial, tem que ter um protesto lá. Tem um protesto que, dependendo do valor da situação, também conseguimos fazer mesmo com isso, né? O que não pode é aquela lista de processo e dívida vencida no sistema financeiro também acaba sendo impeditivo. Então, não é porque a empresa não é cliente ou não, é mais a situação financeira de restrições da empresa que vai habilitar ela essas linhas ou não. Boa. Quem já tem um crédito em outra instituição bancária, como é que está sendo essa portabilidade? Como é que está sendo isso dentro da Caixa? Então, se alguém puder dar uma luz. Igor, olha só. Então, a gente complementando o que o Rafael falou, tá? Como é que funciona esse processo de entrada, de início de relacionamento entre a empresa e a Caixa, tá? É muito importante para a gente que a empresa tenha o faturamento a sua atividade fiscal em ordem, tá? Como o Rafael falou, parcelamentos e coisas do gênero não são limitantes, desde que regulares, né? Mas é importante que a empresa tenha faturamento, tá? Declarado. E é importante que a empresa tenha uma caracterização bacana de recebíveis, tá? Por exemplo, eu sou um restaurante, eu faço minhas vendas através de cartões, né? Então, essa empresa tem um fluxo de recebíveis. Isso daí é o que dá uma boa condição de análise para o banco, tá? Para a gente, é como se fosse o contra-cheque da empresa, é ver o que ela recebe e que esse recebimento seja bem característico da atividade dela, tá? Com relação ao início de relacionamento, o fato de essa empresa ter empréstimo, ter crédito em outra instituição financeira, não é impeditivo, tá? Ela pode ter outro crédito, sim, outra instituição, pode ter um bom relacionamento com outra instituição. Entretanto, o que a Caixa gostaria de ter como atendimento desse grupo, né? Que é um grupo especial, sim. Eu estava até conversando com a Ludmila em um momento anterior. A Caixa passou por uma reestruturação no seu sistema de atendimento, e o perfil dos clientes, o perfil dos empresários que a gente quer ter no nosso banco é esse que está aqui, né? Então, o fato de já ter relacionamento com outro banco é um bom sinal, né? Significa que a empresa está sendo bem atendida, que é uma boa empresa. O que a gente faz? A gente, dentro dos limites que são apurados, a gente busca oferecer condições melhores do que as que ele já tem, né? Se, vamos supor, o cliente tem uma operação no outro banco com uma taxa de 2% ao mês, 1,8% ao mês, a gente vai buscar uma forma de trazer para a Caixa de forma mais interessante para a empresa, e que essa empresa busque também na Caixa outros serviços, que não só o crédito, entendeu? A gente sabe que a empresa vai ter 5, 6, 10 funcionários, 20 funcionários, tem que pagar os salários dos funcionários, tem que receber as vendas, enfim, a gente também tem interesse de ter esses serviços acompanhando a operação de crédito, tá? Show de bola. Uma pergunta agora, trazendo até para a nossa realidade aqui nos 300. Os empresários que fazem parte da nossa rede, a gente faz uma análise desses empresários, existe um processo seletivo para entrar na nossa rede. Hoje, as maiores empresas aqui de Brasília, se você pegar Sushi Louco, Vinho Mundo, Pizzas Tesa, eles estão dentro da nossa rede, e a gente tem uma análise, um informativo sobre essas empresas muito grande, do tipo, quantos funcionários tem, faturamento. Só para vocês terem uma noção, hoje aqui no Distrito Federal, os 300 empregam 16.205 pessoas, os empresários que são da nossa rede. Mais de 16.000 pessoas. E a gente tem uma análise, por exemplo, própria financeira com base em lucratividade, em inadimplência até conosco, porque a gente tem uma mensalidade que todos pagam.
Isso daí também, essa informação, a gente coletando essas informações, pode estar ajudando no início de relacionamento com, a gente intermediando esse relacionamento com a Caixa, de criar esse canal, onde a gente pode pegar mais informações ainda da empresa para estar subsidiando um crédito, às vezes melhorando até o rating desse empresário. Com certeza, toda informação ela é importante na decisão de emprestar ou não. A gente trabalha muito, com certeza, com indicação, né? Se você tem um empresário bom, um cliente bom, e ele indica um outro empresário, a confiança aumenta para a gente fazer operações dentro da banda de risco que a gente tem. Ele já vai lá para o risco lá embaixo, né? Vindo através de uma... como você falou aí, tem processo seletivo, vindo através de uma indicação qualificada como essa. A questão de rating, ele é estatístico, então ele trabalha com dados objetivos. Eu vou lançar dados objetivos no sistema de risco do banco e o banco vai atribuir um rating a ele. Então, nessa base de rating, não. Mas dentro de um rating, então ainda você tem ali limites mínimos, máximos, você tem banda de taxa de juros, você tem, enfim, uma série de fatores externos ao rating que pode ser influenciados positivamente com dados que eventualmente a empresa possa oferecer para a gente, ou uma indicação de vocês ali. Show de bola. Assim, lógico, deixando claro, gente, que todos esses fornecimentos de dados vão ser feitos em conjunto com o empresário, com a autorização dele, né? Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma para o Glauber. Glauber, existe assim uma coisa que é bem recorrente quando eu converso sobre análise de crédito e saber o quanto pode ser fornecido para os empresários. Existe o que é pago de imposto e existe o que é de fato recebido pelo cliente, né? Assim, sem meias palavras, falando, porque tem muito, infelizmente, algo assim, uma cultura contra-legem, né? Mas às vezes o empresário, com opção estratégica, paga esse imposto depois, enfim. O extrato bancário desse cliente, como é que ele pode estar comprovando? O pagamento de imposto é melhor do que o extrato bancário? Como é que é feito isso, as notas fiscais? Como é que é feito o que influencia nessa análise ou não? Se o cliente só tem um extrato, isso daí não vale, tem que ser o faturamento mesmo em nota fiscal. Como é que é isso, Glauber, por favor? Opa. Eu tive alguma oscilação aqui na minha internet, mas eu entendi que a pergunta se refere à importância da informação, se a movimentação caracterizada através do extrato bancário ou o imposto, é isso, né? A dúvida, certo? Perfeito. A gente, na condição de gerente de banco aqui, nem precisa dizer que a gente tem plena ciência de que existe essa diferença, tá? É recorrente, grande parte das empresas procuram uma forma de estratégia fiscal aí que vai desonerar sua atividade, tá? Hoje, a Caixa Econômica, inclusive, no exercício da sua função de banco público, ela usa em consideração o faturamento declarado, o faturamento fiscal no estabelecimento de limites, tá? Então, é importante, sim, que a empresa tenha o máximo possível de faturamento declarado, mesmo que isso acarrete numa incidência tributária maior. Mas nós, gerentes, a gente usa, sim, essa outra caracterização de movimento na parte da análise subjetiva, naquela análise que a gente faz da empresa, do comportamento da empresa, da aptidão dela, da condição dela, que não é propriamente uma análise objetiva do documento, de valores em si, né? Então, as duas informações são importantes. Para a definição de limite, faturamento fiscal, aquele que está lá na ECF ou no extrato do Simples Nacional, essa é a informação que a gente usa para estabelecimento de limites. Show de bola. O Carlos Vinícius perguntou aqui, quanto tempo para aprovação de uma linha de crédito?
Tem uma margem aí, uma expectativa? O tempo ele varia, viu, o Carlos? Varia de acordo com a demanda. Apesar da gente estar fazendo as avaliações, eu acredito que a realidade também dos outros colegas, aqui na Guará 2 a gente consegue fazer a avaliação em D+1, já consegue dar um retorno depois que a documentação tá ok. Porque às vezes o empresário manda a documentação, mas falta, e a gente tem que pedir a documentação complementar, então pode ser que leve um pouco mais de tempo. Mas com uma documentação ok, manda para a gente e no outro dia já tem um posicionamento. Show de bola. Tem outra pergunta aqui, ó. E quanto ao fundo de aval do Sebrae, vocês têm alguma informação relacionada a isso? E também estão perguntando sobre intermediação de crédito que os bancos públicos fazem do BNDES. Se alguém puder responder isso, só ligar o microfone. A pergunta está aqui no chat também, viu, gente? Pessoal, então a gente tem as linhas de crédito que disponibilizadas com garantia de aval, tá? Exclusivamente aval. Não usamos os recursos de fundo de aval do Sebrae, tá? Existe sim essa operação. Atuo como consultor no Sebrae também, representando em alguns momentos a Caixa, e sei que existe esse tipo de fundo de aval. Hoje, as operações que a Caixa tem à disposição com aval, com garantia de aval, o aval dos sócios da empresa, tá? A gente não demanda um aval de um terceiro, de um órgão terceiro, por padrão, né? Então, ou de uma empresa, enfim, aval cruzado, que a gente chama, também não, tá? No caso do Sebrae, a gente não utiliza a garantia de aval do Sebrae. Complementando a pergunta, em compensação, a gente tem uma modalidade de garantia que é muito interessante, que a gente vê uma boa aceitação por parte das empresas, que é a garantia de cessão dos cartões de crédito, né? Para aquelas empresas que atuam com vendas através de cartão. Você disponibiliza esses recebíveis para a Caixa, se compromete a manter esse fluxo de cartões na Caixa, e a Caixa utiliza esse comprometimento, né, como garantia para operações de crédito. É muito mais prática, desobriga o cliente de estar apresentando uma garantia mais burocrática, né, alguma coisa assim. Então, as próprias vendas do cliente já serve como a composição da garantia, tá? Com relação aos recursos do BNDES, a gente sabe que quando é veiculado uma informação, né, o BNDES disponibilizou X milhões em recursos para os micro e pequenos empresários e tudo mais. Essa informação ela está no âmbito do BNDES, ela está no âmbito, no escopo de atuação estratégico, vamos dizer assim, né? Enquanto eles são repassados para as instituições financeiras, eles precisam passar por uma série de comitês, uma série de normatizações, tudo mais. E isso, dependendo da situação, pode ser um tempo demorado, meses, dias. Infelizmente, a gente não tem como dar precisão a respeito disso, porque sai do nosso escopo de atuação, né? E o que a gente sabe pode dizer é que o BNDES sempre teve com a Caixa Econômica, né? Sempre atuamos como Progerem, que é o recurso de giro, Finame para aquisição de equipamentos, cartão BNDES. A Caixa sempre teve em parceria com o BNDES. E certamente, se o BNDES vai veicular uma operação para minimizar os impactos, por exemplo, da folha de pagamento nessa época de coronavírus, é muito provável que a Caixa vai estar atuando junto, né? Agora, não temos condições de passar um prazo exato para isso. Enquanto isso,
a Caixa disponibiliza recursos próprios, recursos muito mais baratos do que os que já eram praticados, para minimizar em curto prazo, né, os impactos que as empresas estão sofrendo aí nesse momento de indisponibilidade de comércio e tudo mais, né? Show de bola. Deixa eu só falar um pouquinho aqui que eu vi o pessoal perguntou aqui, que é a linha de crédito para pagar a folha de pagamento, né? Que essa acredito que é o que mais foi veiculado. Ela tem no nosso informativo interno aqui, ela estará formatada para contratação nas agências na primeira quinzena de abril. Então isso tem que ser até semana que vem. Até semana que vem a gente tem que ter ela formatada para contratar aqui. Quais são alguns parâmetros dela, até para dar uma atualizada para o pessoal? Essa linha será somente para empresas de 360 a 10 milhões de faturamento ano, tá? 360 mil a 10 milhões de faturamento ano. Será realizado um pagamento da folha diretamente pela Caixa, limitado a 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.090 por empregado. O restante ficaria a cargo da empresa, então, tá? Show de bola. E tem uma regrinha aqui que após a contratação do financiamento, a empresa não poderá, pelos próximos 2 meses, demitir os empregados com salários financiados. E também está sujeito à aprovação de crédito. Então, esse aqui é um panorama geral de como é que vai ser essa linha de compra de folha. A taxa já foi divulgada ali, que é uma taxa que é só Selic, 3,75 ao ano, mas então ela tem essas regrinhas. Recurso que é do BNDES, então a Caixa precisa criar todo um sistema de contratação dentro desse parâmetro, tem que criar um contrato que vai ser assinado, esse contrato tem que ser de alguma maneira fiscalizado e tudo mais. Por isso que, eu quero esse recurso hoje. Hoje não tem, né? Mas está previsto aqui até semana que vem termos ele no balcão para todas as empresas com folha de pagamento. Show de bola. Vamos seguindo aqui. O Mito perguntou aqui quanto à celeridade. Foi dito aí com a relação. O Felipe já trouxe a informação que é um demais para essa análise de crédito, junto à Caixa. Quanto ao Sebrae, também aqui já tem que não está sendo ainda avalizado. Do Sebrae aqui, então no informativo que a gente tem interno, tá? Tem 2 operações que estão em desenvolvimento, a gente não tem nenhum parâmetro ainda. Uma delas é o BNDES Crédito Pequenas Empresas, que acho que essa foi a primeira medida, que não tem nada a ver com a folha de pagamento, que foi anunciada no começo. Então essa está em desenvolvimento. Não temos nenhum dado por enquanto, mas está em desenvolvimento, uma hora vai sair. E o outro é a parceria Sebrae-FAMP, que eu também não tenho, só disse que está em desenvolvimento. Então, quem está perguntando aqui do Sebrae, eu particularmente não faço ideia do como é que vai ser esse produto, tá? Mas ele está no radar, está em desenvolvimento. Então, alguém disse que ouviu falar aqui, que a Sebrae está divulgando amplamente, colocando mais de 500 milhões de reais para avalizar. Tá? Não sei se é exatamente isso, mas tem alguma coisa em desenvolvimento que é parceria Sebrae na Caixa, tá? Show de bola. Gente, alguém tem mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui dentro das minhas perguntas. Pessoal, para esclarecer aí, acho que eu vi um comentário falando que o que a gente está falando é o que a Caixa já tinha e tudo. Sim, muito do que a gente está falando aqui não mudou, porque todos esses produtos eles já são de balcão, a Caixa já tem expertise em trabalhar essas linhas de crédito, porém o que mudou foram as taxas de juros. Nisso sim tivemos redução, tá, da semana passada para cá. Então, só para recapitular, tentar deixar bem claro, operações que já estavam no mercado, como a 734, a gente teve a redução de banda que ia de 0,57 a 2,76 e agora ela vai de 0,57 a 1,51 ao mês, tá? Na 606, ela ia de 0,83 a 1,16, foi reduzida para 0,83 a 1,10. E no financiamento de máquinas e equipamentos, que é a 650, a gente ia de 0,85 a 1,40, estamos de 0,85, aliás, de 0,85 a 1,45 e tivemos redução para 0,85 a 1,40. Então, via de regra, todos os nossos produtos de balcão, que a gente chama,
tiveram reduções, né? E eles estão abertos, disponíveis para todas as empresas, inclusive quem já tem crédito tomado e que tenha condições de recontratar, fazer uma renovação do crédito em taxas em condições melhores, tá bom? Show de bola. Até o Isaac perguntou aqui, startup também será viabilizado, que são empresas geralmente que não têm bens em garantia, né? É mais questão de Infelizmente, startup a gente não consegue atender. Na verdade, nós não conseguimos atender empresas novas, né? Empresas com menos de 12 meses de faturamento. É uma trava do risco de crédito da Caixa já muito antigo. Tá? Alguém falou aqui, ó, reduzir taxa não mitiga o problema da crise. De fato, não mitiga o problema da crise, né? O que nós gostamos de reforçar é que nem todos os nossos concorrentes estão fornecendo uma pausa de 90 dias. A pausa de 90 dias também não mitiga o problema da crise. Enfim, pouca coisa assim vai resolver o problema. Alguém que perdeu, eu vi ali, a Elo lançou uma estimativa aí da redução dos faturamentos. Então, o setor de vestuário reduziu o faturamento aí nesses dias em 93%. Então, não tem ação que resolva um problema de uma redução de 93%, né? Mas o que está sendo construído, o que nós temos na mão agora é o que a gente apresentou. Então, quem já era cliente da Caixa, 90 dias de fôlego no Caixa aí é interessante para todo mundo. Até quem tem habitacional, né? Não é o caso aqui, estamos falando de empresa, né? Eu tenho habitacional, pausei também, estou no meio de uma mudança, o pessoal talvez percebe pelo sotaque, não sou de Brasília, então vou ter que sair do imóvel, ir para outro e todo problema, fizemos a pausa. Então esses benefícios, eles atendem primeiramente quem já é cliente, mas estamos abertos a trazer então com as linhas que a gente tem mais clientes. Show de bola. Mais alguma pergunta, galera? Joga aqui no chat, quem tiver alguma pergunta. Estamos dando os finais. Euro, só para trazer para um aspecto bem objetivo que o nosso colega aqui, Mittel e também o Thiago mencionaram, tá? A Caixa, nesse momento, ela tornou as operações de capital de giro com uma possibilidade de até 60 dias de carência, tá? 2 meses de carência. Isso é bacana, é incomum para operações de capital de giro. E o fato da gente usar recebíveis como garantia possibilita com que a gente faça a operação com prazo de até 48 meses, tá? Então, trazendo assim para o nosso cenário, tá? Poxa, eu tô aqui com a minha empresa fechada, tenho que pagar meus fornecedores, tenho que pagar minha folha. A gente tem, então, essas operações de capital de giro. Carência de até 2 meses, prazo de até 48 meses para capital de giro. A gente também tem operações para financiamento de equipamentos com taxa a partir de 0,85, lá como o Felipe mencionou. Nessa a gente consegue colocar carência de até 6 meses, tá? 6 meses e 60 meses para pagar. Então, já é mais adequado para quem pretende fazer aí alguma modernização, benfeitoria, ampliação da empresa. Tá? Até assim, o pessoal está falando aqui de maneira simplificada. Hoje, qualquer capital de giro contratado hoje na Caixa, ele tem 2 meses de carência. Se a empresa não quiser a carência, nós temos que formalizar dizendo não quero, porque tá estabelecido já que todo mundo vai ganhar essa carência. Importante que a gente esqueceu de falar aqui, talvez isso não está bem na mente das pessoas, até o Glauber me corrige aqui, mas qualquer empréstimo contratado entre hoje e setembro, se eu não me engano, está isento de IOF, tá? É isso mesmo, até setembro o PJ pega também. Então isso aqui é muito interessante, porque o IOF ele acaba tendo ele é um custo aí que já é deduzido no líquido, né? O contrato 100 mil já desconta o IOF, cai menos. Então é uma janela de oportunidade de pegar juro barato sem IOF, mesmo talvez para aquela indústria ou para aquele ramo que não está sendo muito afetado, mas tem um interesse de fazer investimentos. Eu vou falar, ontem a gente aprovou aqui na Caixa aí uma taxa customizada. Isso tem também, importante falar, dependendo da situação a gente consegue customizar além das taxas que estão ali, mas aí entra, o pessoal fala, venda casada, aí veja só, as taxas são essas aí, 1,10 digamos que é a mínima, não sei, né, chutando aqui de 1,10,
mas o cliente ele tem a folha na caixa, tem isso tudo, então sobe para um comitê que pode aprovar uma customização. Aprovamos ontem um crédito de compra de equipamento. Aí, pô, mas quem é que está no meio dessa crise comprando um equipamento de laser, era um negócio lá. Mas também era oportunidade, porque o equipamento já era nacionalizado e agora com a alta do dólar, provavelmente se ele adiasse essa compra, ele ia pagar muito mais por esse equipamento. Então ali também tem oportunidade. Também faz sem IOF se ele contratar agora, tá? Informação importante essa de... Sim, ela é super importante. É importante lembrar que ela também, essa isenção está sendo aplicada também para os contratos de pessoa física, principalmente que em Brasília a gente sabe que muitos empreendedores ou cônjuges de empreendedores são servidores públicos. Então, as pessoas estiverem precisando do empréstimo consignado, a gente já está com ele no mercado sendo modificado de ontem para hoje, os sistemas estão em atualização. Inclusive, contratações hoje que estavam agendadas para hoje já tiveram que ser canceladas e refeitas porque já não está mais sendo permitida a cobrança do IOF nos novos contratos de pessoa física também. E a pausa, conforme o Rafael comentou aqui, eu mandei um slipzinho falando de pausa, lá já tem uma série de operações, né, que estão sujeitas à pausa, que a gente tem que ligar no 0800 para ativar, né, a própria URA lá do 0800 já vai identificar se o contrato do cliente é elegível ou não, e a da habitação está sendo feita pelo aplicativo, a habitação da Caixa, tá bom? Vou responder aqui o questionamento do Luiz. Ah, tá, não, ele me mandou privado, eu respondo para ele aqui. Alguém me perguntou aqui para aposentados. Para aposentados, o IOF também, o IOF é para todas as operações financeiras e o aposentado tem pausa também, mas aí o consignado do aposentado, ele tem ele é um pouco diferente essa pausa, porque trabalha com liberação de margem e tudo mais. Não estou preparado aqui, quem é o Carlos, que perguntou sobre aposentado, não sei te dar o detalhe, tá? Mas tem uma pausa no consignado, que é para aposentado, mas ele funciona diferente. Não é que você vai parar de pagar, tem que fazer uma renovação, não tem um outro trâmite ali. Pessoal, vocês poderiam deixar os contatos de vocês aí, para que a gente possa estar disponibilizando para os empresários que têm interesse em entrar em contato aí com o pessoal da Caixa. Eu tenho uma ideia melhor, gente. Vocês que são do grupo dos 300, eu vou pegar com a Lud o contato de todo mundo, a gente manda lá direto. Isso. E que todo mundo já fica com isso de forma escrita, melhor do que você está passando aqui de forma, né, assim. Ótimo. Pô, galera, Glauber, Felipe, Lud, Rafael, agradecer demais a presteza e a disponibilidade de vocês em estar fazendo esse bate-papo. Acho que todo mundo precisa estar colhendo elementos de informação para estar sabendo qual é o melhor momento para estar adquirindo crédito. O Lucas Godri, ele que é da Easy Gestão Financeira, a gente gravou com ele ontem, já está disponibilizado, que ele dá dicas de qual é o momento de pegar o crédito, como você calcular quanto que você precisa de pegar de crédito para a sua empresa, para que você não faça também um empréstimo grande demais ou um empréstimo pequeno demais que comprometa, depois você tem que fazer outra operação, você ser mais assertivo na análise do seu fluxo de caixa, para que você possa estar tomando um empréstimo. E antes disso, uma análise para saber se você precisa ou não de crédito, mas é muito bom saber que a gente pode contar com a Caixa para caso os empresários que principalmente estão aí sem operar, que não tem um capital de giro, uma reserva para estar segurando essa crise, é muito bom saber que a gente pode estar com essa janela aberta com a Caixa aí para conseguir condições especiais para os 300. Beleza? Meu agradecimento aí para vocês, Rafael, Felipe, Glauber e Lud. Gente, eu queria falar uma coisa super importante, que quando a gente idealizou esse momento aqui, e nós podemos ter outros, inclusive, né? Podemos falar sobre trazer gerentes da pessoa física para falar sobre os contratos de pessoa física, podemos trazer especialistas de habitação para falar de habitação, se for o caso, né? De acordo com a demanda que for surgindo no grupo. A nossa ideia foi trazer informações, porque eu percebia, né, ali pelo privado muitas dúvidas básicas até, e principalmente dificuldade em entrar em contato com os gestores da Caixa mediante o fechamento das agências, né, exclusividade do atendimento só para os serviços essenciais. Então, a gente sabe que está um pouco mais difícil acessar esses gestores, muitos estão em home office, né, e
o nosso objetivo principal aqui, além de esclarecer as dúvidas e trazer para vocês informações sobre o que a Caixa tem a oferecer, é criar esse canal, dizer que os gerentes estão todos trabalhando. Além do pessoal que está aqui, a gente tem uma rede de atendimento para pessoa jurídica, de gerentes e assistentes. Então, não se preocupem com essa questão do tempo de atendimento, porque se, por acaso, um deles perceber, cara, aqui tem muita informação para eu processar, né? Ali está demais, a gente redistribui isso para garantir um prazo rápido, porque a gente sabe que o mercado, neste momento, é essencial ter velocidade, né? As pessoas estão muito angustiadas e, nesse momento, o que a gente quer é dizer que você pode contar com o banco dentro do que a gente tem a oferecer, das normas, das taxas, dos parâmetros, e estamos à disposição. Vou mandar, assim, a lista dos nossos contatos, da nossa superintendência e dos colegas que estiveram aqui. E, caso vocês tenham mais dúvidas, continuem perguntando, porque a gente vai trazendo o que for necessário. Bola. E a você, Euro, muito obrigado, viu? Parabéns mais uma vez pela organização desse grupo enorme aí que você toca aí há mais de 2 anos, né? E que tem sido um sucesso. É muito bacana também fazer parte dos 300, né? Como empresária, junto com meu esposo também. E gostaria de te agradecer por essa oportunidade, pela parceria de sempre, pela disponibilidade em atender todo mundo. É isso, estamos juntos. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Fico à disposição. Depois a Ludmila compartilha o meu contato pessoal, tá? Sem filtros aí. Quem precisar, já estou tratando com alguns. Peguei telefone aqui, vou dar alguns retornos, tá? Fico à disposição aí. Obrigado pela oportunidade. Bola. Obrigada. Boa tarde. Valeu, Euro. A gente se coloca à disposição aqui. Espero ter mais desse momento tão enriquecedor. Obrigado. Valeu demais. Gente, obrigado, viu? Estou à disposição também aqui na agência CIA, meu telefone vai ser colocado à disposição. A gente sabe que crédito não é algo tão objetivo, às vezes tem que trocar ideia, pensar, repensar várias vezes, e podem contar comigo aí para trocar essa ideia de forma bem impessoal, né? Não tendenciosa, né? Para a gente juntos chegar aí na melhor decisão. É um momento de tomar decisões certas agora, né? E a gente vai estar à disposição para ajudar nisso daí, tá? Obrigado pela atenção, até mais. Galera dos 300, só deixar um recado para vocês. Segunda-feira a gente vai conversar com o Edmar e com a Drica, que são os donos da rede Biomundo. A gente vai estar fazendo mais um fórum desses aqui juntos. Segunda-feira, às 20 horas. Hoje à noite a gente vai estar conversando, vai ser o 300 Legacy, com o Bruno, que é dono daquelas camisas Somebody Love. Vamos falar sobre toda a trajetória da Somebody Love e sobre vendas. E depois vamos falar sobre desenvolvimento pessoal com o Thiago da Radix, que já saiu na Forbes, já foi para o Shark Tank, também nosso membro. Agradeço a todos que participaram, gente. Uma ótima tarde para todos vocês. Valeu! Tchau, tchau.